Salve, salve galera! Estaremos falando hoje de Revolução Francesa, ou seja, o momento histórico e que vai influenciar não somente, óbvio, a própria história da França, mas a história da Europa e do mundo como um todo. A Revolução Francesa ela é um marco historiográfico, principalmente quando a gente vai falar da crise do absolutismo monárquico, beleza? E existem alguns motivozinhos aqui que precisamos analisar para lembrar, para pensar o porquê que essa sociedade francesa vai estar se rebelando. Além disso tudo aqui que já iremos falar, precisamos também lembrar dos ideais iluministas que começam a circular por toda a Europa. Que ideais são esses? É o ideal da liberdade, são os liberalismos, é a liberdade política, é a liberdade econômica. Tudo isso vai de encontro com as ideias do absolutismo monárquico, do que defendem os teóricos absolutistas e, é óbvio, os próprios reis e a nobreza, que são altamente privilegiados por esse sistema, beleza? Mas vamos falar de França. Galera, a França é importante a gente lembrar que vive um momento aqui bastante delicado. A gente tem grandes ostentações vindas, da nobreza, que é esse segundo estado aqui, assim também como do clero. Vale lembrar, que Luís XIV, o famoso Rei Sol, era conhecido pelos seus bailes, super suntuosos, os palácios em si, o próprio Palácio de Versalhes, cheio de ouro, cheio da arquitetura que justamente remetia a esses grandes gastos. A ideia aqui era você ostentar, mostrar que tinha. E é claro que essa galera vai mostrar que tem com o dinheiro do povo, porque todo mundo já sabe, nobre não trabalha. Se nobre não trabalha, ele tem que ganhar dinheiro de alguma forma. E como é que ele ganha dinheiro? Perfeito, através do trabalho suado da população que vai pagar impostos e vai fazer a manutenção desses privilégios, ou seja, dessa festança toda e pior, nem vai ser convidado, perfeito? Além disso, a gente tem os altos gastos também do governo que não só trabalha com festa, mas também trabalha com guerra. Oh, que maravilha! Além de gastar o nosso dinheiro, tomando ali uns bons drinks, a gente ainda vai ter a questão da Guerra dos 7 Anos, que vai estar ligada ali à disputa com a Inglaterra, principalmente disputas territoriais, ali na região da América do Norte, também outras regiões ali no Mediterrâneo. Enfim, é uma guerra que, spoiler, dura 7 anos e que vai custar bastante aos cofres franceses, Cofres esses que já estão sendo assaltados por essa nobreza já tem um certo tempo. Além disso, eu vou ter a decisão ali catastrófica da nobreza, principalmente ali do rei, de apoiar o processo de independência das 13 colônias, lá em 1777. Se você não se recorda, esse processo aqui de ajuda às 13 colônias não é porque os franceses são bons de coração, tá? Isso aqui é basicamente um momento de vingança aqui contra os ingleses, justamente por conta dessa Guerra dos 7 Anos, onde a França perde algumas das suas colônias lá na América do Norte. Então isso aqui é literalmente a famosa vingança. Olha que maravilha. E aí a gente vai enviar tropas essas que custam dinheiro, ou seja, olha que tragédia. Para piorar a nossa situação, Camila, ainda tem mais? Tem mais, é óbvio, sempre pode ficar pior, é quase 2020 isso aqui, galera. Para piorar a nossa situação, a gente ainda tem algumas decisões econômicas que não são muito favoráveis. A galera aparentemente não andou estudando economia como você estuda, queridão. E aí a gente tem, por exemplo, o Tratado de Éden assinado. O Tratado de Éden é o famoso Tratado de Panos e Vinhos, Só que aqui com os franceses e os ingleses, aonde os franceses vendem o vinho, certo? E compram o tecido dos ingleses. Poxa, Camila, mas eles não eram inimigos mortais? Oh, meu bem, tudo bom quando a gente tá falando de negócios, dinheiro, money, não há tão inimigos assim, beleza? Qual é o problema do Tratado de Éden, Galera, a gente consome muito mais tecido do que vinhos, eu espero, certo? E a entrada desses produtos têxteis, desses produtos manufaturados como um todo, vai gerar uma série de falências à indústria local. Ou seja, além da gente ficar altamente endividados com a compra desses tecidos, a gente ainda vai causar um processo de falência interna. Então, o que já estava ruim vai piorando mais ainda. E aí, a gente também vai ter que falar de uma produção agrícola que está em crise. Durante todo o período de 1780, a França não dá uma dentro. A gente tem uma seca enorme que vai basicamente acabar com o gado, ok? E a elevação dos preços dos grãos em 1788. Tudo isso vai levar à fome e à miséria. E a situação que já estava caótica, ou seja, que já causava instabilidade política e instabilidade social, vai piorar mais ainda. O número de pedintes, de mendigos, e de pessoas passando necessidade triplica
tá? Durante o ano de 1780. E aí, óbvio, a revolta tanto no campo quanto na cidade é um processo quase que rotineiro. A grande questão é como é que o governo vai lidar com isso, beleza? Essa crise também não está atrelada somente aos gastos, mas também às decisões que o governo vem tomando. A Guerra dos 7 Anos, a ajuda das 13 colônias, porém, também tem a questão da constante troca de ministros. Galera, é um ministro da economia, né, ou ministro das finanças, como vai aparecer isso para você aí no seu concurso, atrás do outro. Entra um, cai, entra um, cai, entra um, cai, e assim vai. Por quê? Porque a questão financeira da França ela não é tão simples assim, ela não é tão trivial. A gente tem um rombo nos cofres públicos e para poder suprir esse rombo, a gente precisa de uma solução. A solução, galera, seria o quê? O primeiro e o segundo estado, ou seja, o clero e a nobreza, que representam 2% da população, passarem a pagar impostos, beleza? Só que essa galera vai se rebelar, não vai aceitar perder, né, os seus privilégios. E aí se liga aqui na nossa bonita pirâmide que eu fiz para você. O primeiro e o segundo estado representam somente 2% da população, o que significa que a base dessa sociedade, o terceiro estado, né, os 98% da população, são compostos por burguesia, camponeses, trabalhadores urbanos, beleza? Dentro dessa burguesia eu tenho o pequeno burguês, eu tenho o grande burguês, eu tenho inclusive a nobreza de toga, ou seja, aquele burguês que comprou o seu título, mas ele não consegue entrar aqui nesse segundo estado, perfeito? Ou seja, a gente tem uma sociedade altamente desigual, com uma concentração de renda absurda, tranquilo? Tanto é que 85% da população francesa vive no campo e basicamente 80% da renda desse camponês é só para pagar imposto para bancar o primeiro e o segundo estado, ou seja, o terceiro estado sustenta toda o processo do Estado absolutista, perfeito? E aí, para conter a crise, a solução é essa. É preciso cobrar, é preciso taxar o primeiro e o segundo Estado. É o que Jacques Necker, o terceiro ministro, aí nesse vai e vem, vai propor. O ministro anterior, né, o Calonne, também tinha proposto a mesma coisa e por isso caiu, ok? Não é à toa que o rei vai convocar a Assembleia dos Notáveis em 1787, né? Notáveis, porque quem vai fazer parte é o clero e a nobreza, para poder informar que, então, queridos, estamos quebrados, será preciso vocês também contribuírem para a gente evitar uma crise ainda maior, tá? A gente vai ter uma revolta de nobres, então, que vão se recusar a pagar os impostos e ter os seus privilégios suspensos. Queridos, qual é a única solução? Bom, a solução então é jogar, tá, toda a discussão para o terceiro estado também participar. É o que Jacques Necker então vai propor. Ele vai virar para o rei Luís XVI e falar: filhão, vamos fazer o seguinte, toca essa bola para frente. E iremos tocar essa bola para frente com os Estados Gerais. Galera, a Assembleia dos Estados Gerais basicamente é o quê? É uma assembleia que vai justamente compor representantes, tá, de cada um desses estados. Lembrando, é claro, né, que o terceiro estado vai ser representado pela burguesia. Camponês e trabalhador nem vai entrar nessa assembleia, ok? Mas eles serão representados pela pequena burguesia, por um exemplo. Então nós teremos representantes de cada um dos estados que vão então, né, sentar para discutir a nova proposta. Qual é a nova proposta? Pagar imposto, beleza? E aí a gente tem uma briga entre os estados, óbvio, tá? Principalmente, galera, porque a questão aqui é que o voto dentro dessa assembleia era por estado, ou seja, cada estado tinha direito a um voto e não era um voto por cabeça. Se fosse voto por cabeça, o terceiro estado certamente iria ganhar, uma vez que o número de representantes é proporcional ao tamanho, né, do estado, perfeito? Então o que acontece? A gente tem um voto por estado. A tendência, então, dessa Assembleia é uma tendência conservadora, já que o primeiro e o segundo estado vão sempre votar juntos contra o terceiro estado, o que vai gerar um impasse, beleza? É nesse impasse, então, que o terceiro estado propõe mudar a forma de votação. Mas para mudar a forma de votação, a gente primeiro precisa votar para decidir que vai mudar a forma de votação, entendeu? É basicamente o seguinte, para a gente poder ter uma nova forma de votar, a gente precisa votar antes. De novo, primeiro e segundo estado votam contra essa decisão de mudar a forma como as coisas são feitas dentro dos estados gerais. E aí a gente tem o famoso impasse na Assembleia, aonde o terceiro estado, então, abandona as discussões
reuniões e vai todo mundo se reunir na sala do jogo da Pela. A gente vai chamar esse episódio de Juramento da Sala do Jogo da Pela, de 1789. Galera, Jogo da Pela nada mais era do que um grande salão ali, como se fosse uma grande quadra de tênis que ficava dentro do palácio, ok? Ali era onde os nobres jogavam, se exercitavam, enfim. Por isso que é Sala do Jogo da Pela. E aí vira o Juramento da Sala do Jogo da Pela, porque justamente o terceiro estado foi para lá para discutir, né, como resolver os problemas da França e principalmente para brigar por maior representatividade política. Ali a gente vai criar a Assembleia Nacional e o objetivo é da gente instaurar uma monarquia parlamentarista. Correto? O rei, é óbvio, não vai gostar muito dessa ideia. Afinal, a monarquia parlamentarista significa limitação dos poderes do rei. Galera, vale lembrar que essa questão aqui dos estados gerais, apesar da gente dizer que o primeiro e o segundo estado eles votam juntos, ainda assim nós temos pessoas dentro do clero e dentro da nobreza que também questionam ali o poder, a autoridade régia e também querem uma limitação dos poderes do rei. Afinal, as coisas não são tão preto no branco aqui. Assim como a gente também vai ver que dentro do terceiro estado, né, dentro da burguesia, há diversas ideias que são bem diferentes sendo defendidas por grupos que, apesar de terem a sua origem ali na burguesia, eles acabam tendo interesses distintos lá na frente, ok? Então tem uma galera sim que deseja controlar o poder do rei, num geral, mas é óbvio que esse rei não quer ter os seus poderes limitados de forma alguma, ok? E como é que o rei vai reagir para conter esse movimento? Primeiro ele vai mandar demitir o Necker, afinal, de acordo com ele, né, o Necker causou essa confusão toda na hora que sugeriu a convocação dos Estados Gerais, beleza? Da mesma forma, o rei vai mandar o exército para tentar conter esse movimento aqui de insurreição, que é a Assembleia Nacional. A reação é muito simples, a burguesia vai armar ali, vai formar a Guarda Nacional e a gente tem a participação de populares, principalmente os sans-culottes, na formação dessa Guarda Nacional, que vai estar ali para justamente impedir que o rei, né, haja contra um movimento que tende a trazer mais liberdade política, né, e liberdades civis. O rei, então, não vê outra alternativa senão acompanhar o movimento. Vai até mesmo mandar que, né, os membros do primeiro e do segundo estado juntem-se ao terceiro estado para tentar fazer esse raio dessa Constituição, então, e impedir mudanças muito bruscas, ok? Nesse meio tempo, a agitação toma as ruas e a gente vai ter a famosa queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, assim consolidando o fim do absolutismo monárquico, tá? Até porque a Bastilha, galera, ela é a prisão símbolo do absolutismo. Todos os grandes inimigos políticos do rei que foram condenados eram enviados para a Bastilha, certo? Ela já estava desativada, tinha meia dúzia de candango preso ali, né? Mas, enfim, a queda dela é algo muito simbólico, inclusive passa uma mensagem para toda a população de que, sim, o povo está nas ruas e agora o rei tem que atender às reivindicações desse povo, perfeito? E aí, galera, se liga, a gente vai fazer então com isso, a partir desse momento, né, vamos conter o poder do rei. É claro que ele não vai gostar nem um pouco desses movimentos que vai acontecer aqui, perfeito? O governo revolucionário, então, vai formar, né, a Assembleia Nacional em 1789 até 1792. A ideia ali é para a gente criar uma Constituição. E essa Assembleia, né, Nacional, esse governo revolucionário, ele é composto basicamente pela burguesia, tá? Os nobres, a grande maioria, fugiram, né, temendo o que poderia acontecer durante o processo revolucionário, já que populares estavam se armando e entrando para a Guarda Nacional. Galera, os sans-culottes são os trabalhadores urbanos, né? É uma galera, uma pequena burguesia, às vezes é um cara mais empobrecido. São chamados de sans-culottes porque é a calça dos sem-culottes. Culotte, né? Aquilo ali que você já sabe, aquele morrinho que fica ali, ó, do lado dos quadris, perfeito? As calças antigamente, para quem era rico, para quem era, né, das elites, aqueles culottes representavam justamente toda aquela pomposidade. Afinal, tu imagina o trampo que não deve ser tu costurar aquilo ali para ficar um culotte bonito, ou seja, é caro. Enquanto isso, a galera dos sans-culottes é os sans-culottes, a galera da calça reta. Por quê? Calça reta é coisa de gente humilde, coisa de gente pobre. Então essa galera aqui são os populares.
Os nobres, é óbvio, vão temer, né, quanto mais populares participarem desse processo aqui, perfeito? O governo revolucionário, então, já começa a sua atuação logo de cara em 1789. É o fim dos impostos feudais, beleza? Vamos confiscar ali bens da igreja, principalmente porque nós estamos fazendo uma nova moeda e eu preciso, né, de lastro para emissão de moeda. Significa que eu preciso ali ter algo para trocar por essa moeda, para ela não ficar desvalorizada, beleza? Eu preciso ter terras para vender, assim eu consigo arrecadar ali a riqueza, eu consigo emitir mais moeda sem ter a desvalorização, ok? Uma compensação. Todo mundo sabe que não dá para ficar imprimindo dinheiro por aí sem ter, né, como pagar depois, né, entre aspas, por esse dinheiro, senão perde o valor, tá? A gente também vai criar a Constituição Civil do Clero em 1790, onde a gente vai definir aqui, ó, a separação do Estado e da igreja. Vou ter, óbvio, membros do clero que não vão aceitar isso, tá? Tanto é que nós vamos chamar essa galera de padres refratários, ou seja, a galera que vai se rebelar com o governo revolucionário. E, é claro, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, onde os valores do iluminismo vão ficar mais latentes, ou seja, vão se destacar mais ainda durante esse processo revolucionário, onde eu vou estabelecer a liberdade, a igualdade jurídica, ou seja, somos todos iguais perante a lei. Isso aqui é um avanço gigantesco numa sociedade de privilégios, ok? E, é claro, a propriedade privada. Eu tô falando de uma revolução burguesa, galera. Então é óbvio que a propriedade privada, ela entra como uma necessidade muito grande, perfeito? Galera, o que vai acontecer nesse meio tempo que esse governo revolucionário vai ficar no poder? Nós vamos ter a nova Constituição. Com essa nova Constituição, em 1791, a gente vai ter a divisão dos três poderes e o Legislativo vai ser composto por 745 deputados que serão eleitos. O voto ainda é censitário, ou seja, masculino e por renda. Camila, e as mulheres? Não estão aqui, tá? As mulheres ainda vão brigar muito para ter a sua visibilidade, né? Para ter a sua participação reconhecida durante esse processo. Por enquanto, só homem com dinheiro mesmo que vai poder votar. Perfeito? E aí o que acontece, galera? Com isso, a gente vai ter a monarquia constitucional sendo oficializada, tá? Vamos proibir a venda de cargos, ou seja, você tem que ser eleito para esse cargo, que era algo muito comum até então na monarquia absolutista, né? Nobres querendo alcançar mais status na sociedade pagavam lá para ter um cargo, né? Para ter acesso a determinada área ali do governo, perfeito? Então agora a gente não tem mais essa venda de cargos e a gente... Cargos é ótimo. Cargos, e a gente vai ter o fim dos privilégios fiscais, perfeito? Ou seja, acabou. Ou todo mundo paga imposto, ou ninguém paga imposto. Isso aqui vai estar principalmente ligado ao dízimo clerical. Esse era o imposto que era pago à igreja, beleza? Todo mundo pagava o dízimo e esse dízimo era dado à igreja católica. A monarquia constitucional, então, tá feita, onde a gente vai dizer que o rei reina, mas não governa. O poder executivo ainda continua na mão do rei, galera. O que significa que o rei ainda vai ter seus poderes de veto, cai lá, mas as principais decisões, elas passam pelo parlamento, ok? Bom, e aí quem serão esses atores políticos que nós vamos ter aqui nesse momento? A gente divide normalmente em três grupos: girondinos, jacobinos e a galera da planície ou do pântano. Os girondinos, que sentam à direita do parlamento, são a alta burguesia e são considerados conservadores. Queremos mudanças, mas calma lá, nem tantas assim. Vamos com calma. Do outro lado, sentados à esquerda do parlamento, os jacobinos, a pequena e a média burguesia, que querem mudanças mais profundas, revolucionárias de fato. Esses dois grupos, ambos pertencentes a burguesias, como eu falei para vocês, eles têm alguns pontos em comum, claro que tem, né? Por exemplo, a diminuição dos poderes do rei, porém, eles começam a divergir mediante o avanço da Revolução Francesa. E a gente vai ver que isso, de fato, vai impactar mais ainda no desenvolvimento do processo revolucionário. Jacobinos e girondinos começam a disputar ali dentro do parlamento. A galera da planície, do pântano, é literalmente o famoso Maria vai com as outras, ou seja, se os girondinos estiverem, né, com mais poder dentro do parlamento, a planície e o pântano votam com os girondinos. Se os jacobinos estiverem com mais prestígio, eles votam com os jacobinos. E assim a gente vai. É importante dizer que a nossa configuração atual de partidos de direita e partidos de esquerda vem justamente desse período. Camila, você quer me dizer então que todo mundo da direita é conservador e todo mundo da esquerda é revolucionário? Calma lá, galera, é porque assim, aqui a gente tá falando bem amplamente, bem rapidamente sobre o que é o quê. Mas aqui na configuração da época,
beleza? Dos girondinos, é uma burguesia que sim, quer o liberalismo econômico, quer o liberalismo político, mas tem restrições no sentido de não querer a participação, por exemplo, de camponeses, né, de trabalhadores empobrecidos, beleza? Aonde, na verdade, o governo vai ser feito pelas camadas mais altas, no caso, as próprias camadas intelectualizadas, perfeito? Já os jacobinos não, acreditam que a revolução ela tem que ser realmente uma revolução das bases, tem que mudar tudo. O voto, inclusive, de acordo com os jacobinos, né, com algumas das figuras dos jacobinos aqui, que eles defendem, é o voto universal masculino, beleza? Ou seja, todos os homens. Camila, e as mulheres? De novo, esquece, a mulher ainda tá brigando muito, senhoras, tá? Para conseguir minimamente aqui se fazer presente nessa revolta, tá? Bom, o que vai acontecer então, galera, é que apesar da monarquia constitucional estar estabelecida, né, ou seja, a gente ter a divisão dos três poderes direitinho e o rei permanecer como poder executivo, isso não vai durar muito tempo, tá? Afinal, o rei, apesar de num primeiro momento fingir que topou essa ideia, né, de ter os seus poderes limitados, tá conspirando com os nobres, aqueles nobres que fugiram com medo, né? E os nobres também que perderam seus privilégios, assim como a igreja, eles estão conspirando para tentar acabar definitivamente com o movimento revolucionário. É então que a França vai adotar a República. E aí eu botei para você aqui, ó, a frase do prefeito de Paris: a burguesia e o povo unidos fizeram a revolução. Apenas a união deles pode conservá-la. Jerônimo estava mais do que correto, galera. É quando a gente começar a ter a briga entre os burgueses, entre si, e algumas das vezes, né, esses burgueses não atendendo às classes populares que os ajudaram, né, a chegar ao poder, que ali formaram a Guarda Nacional, que pegaram em armas e que destruíram a Bastilha, é que a gente vai ter essa revolução minando por dentro, ou seja, essa revolução ali, ó, tropeçando e tendendo a fracassar. Observa o que vai acontecer, a gente vai ter uma mobilização absolutista, e aí não é só dos nobres e dos reis franceses não, mas das monarquias no entorno, perfeito? Com destaque aí para a Prússia e para a Áustria, tá? Porque a Prússia e a Áustria são as monarquias absolutistas, né, mais fortes que a gente tem aqui nesse momento, principalmente assim, são as mais clássicas também, então aí, ó, há bastante tempo, principalmente na Áustria aí com os Habsburgos, e há uma relação dos Habsburgos com Maria Antonieta, perfeito? O que acontece então é que a gente vai ter a declaração de Pürnitz, né, em 1791, que é justamente a Prússia e a Áustria emitindo um documento, né, e justamente incentivando as demais monarquias absolutistas ali no entorno a se unirem para ajudar o povo francês a lutar contra esse movimento terrível feito pelos burgueses. Por enquanto, a declaração de Pürnitz é só isso mesmo, é só uma declaração. Porém, essa declaração vai gerar mais lá na frente uma série de conflitos. E aí, cabe a gente ressaltar que a guerra ela vai endurecer as posições políticas e principalmente vai aumentar as tensões políticas, as tensões sociais. Ou seja, o que antes já não estava 100%, durante a guerra vai explodir. Lembre-se que esse processo revolucionário, galera, ele não é um processo revolucionário calmo, tranquilo, onde o pessoal, opa, dá licença, por favor, seu rei, o senhor pode sentar mais ali à direita? Obrigada. Agora, ó, girondinos e jacobinos, hein, galera? Tamo junto. Não é assim. Conflitos estão acontecendo o tempo inteiro, as ruas estão empolvorosas, a população, né, anseia por mudanças definitivas. Ao mesmo tempo, eu agora tenho as nações estrangeiras, ou seja, os países no entorno tentando invadir a França para acabar com a nossa revolução. E o que vai acontecer? O rei e parte dos revolucionários, né, ansiavam por essa guerra. Os revolucionários, com destaque para os jacobinos aqui, achavam que a guerra ia ser boa pra caramba pra revolução. Por quê? Porque ia mostrar o quão safado era o rei, porque eles diziam que era o rei que estava conspirando aqui, que o rei certamente não iria ajudar os franceses. Em contrapartida, o rei e os nobres eram super a favor da guerra porque pensavam, bom, esse exército mequetrefe, né, esse exército safado formado, né, por burgueses, por sans-culottes, por populares, vai ser massacrado pela grande Prússia, pela grande Áustria e todas as nações absolutistas no entorno. Vai ser ótimo ver essa galera o quê? Sendo pisada e assim a gente volta com a monarquia, beleza? Então os dois lados queriam que essa guerra acontecesse. É claro, né, que a gente vai ter Robespierre
faz parte aqui desses jacobinos, dizendo, galera, pelo amor de Deus, olha essa guerra, a guerra não necessariamente é uma coisa positiva, a nossa revolução ela ainda está se construindo, se a gente entrar numa guerra agora pode ser desastroso pra gente, ainda assim a galera jacobina acaba votando pela participação na guerra, e a gente vai ter um grande problema, porque em 1792 a gente vai ter a Prússia, a Rússia, os reis de Piemonte, né, na Península Itálica e a Espanha partindo para dentro da França, ou seja, olha a quantidade, né, de exércitos fortes vindo para dentro de uma França que está super desestabilizada, tanto política quanto economicamente. Nesse meio tempo, o rei Luís XVI vai sabotando a França. De que forma? O parlamento precisa aprovar uma série de medidas emergenciais e Luís XVI, como o membro do executivo, ainda detém o seu poder de veto como rei. Então Luís XVI faz a sonsa e finge que não tá vendo, joga as leis pro lado, joga os pedidos pro outro, vai falando, não, isso aqui não pode, ou seja, vai atrapalhando todo o trabalho do parlamento e, consequentemente, o andamento das tropas. Isso faz com que as tropas inimigas, né, ligadas aqui à Prússia e à Áustria, consigam ir invadindo cada vez mais o território francês, beleza? Em 1791, inclusive, Luís XVI vai tentar fugir da França, é o que a gente chama de fuga de Varennes, ou seja, a galera tenta fugir, Luís XVI tenta fugir junto com Maria Antonieta, junto com sua família, para justamente sair da França e ir buscar asilo político nas demais nações ali do entorno, mas é pego na fronteira ali dos Países Baixos, né, e retorna, né, escoltado para a França. Nesse momento, os franceses começam a perceber, né, que Luís XVI, a monarquia, não vai jogar limpo e não vai jogar a favor da nação francesa. Há um desencanto dos franceses com a monarquia. E aí o sentimento nacionalista, galera, coloca os franceses contra o monarca Luís XVI. Luís XVI, inclusive, será considerado um traidor, beleza? E será mandado para a prisão. Logo depois, em 1793, será executado, guilhotinado, ok? Nesse meio tempo, a gente tem o Manifesto de Brunswick sendo escrito, que é uma ameaça de invasão a Paris, galera. E aqui a gente está dizendo que é a Prússia e a Áustria deixando muito claro que vão invadir e que vão levar adiante a ideia de acabar com essa bagunça revolucionária, beleza? A Convenção Nacional, então, é criada e diz o seguinte: a partir de agora, senhores, a pátria está em perigo e como a pátria está em perigo, vamos fazer o que for necessário. O Conselho Executivo Provisório passa a funcionar, já que o rei francês é considerado um traidor e está preso. Danton é a figura que lidera esse Conselho Executivo, ou seja, o poder está na mão dos jacobinos, perfeito? E em setembro de 1792, a gente acaba com a monarquia e proclama a nossa República. Um episódio que vai ser muito importante para dar um gás ainda maior na revolução, né? E principalmente no poder dos jacobinos, né? Na influência jacobina sobre a população, é a Batalha de Valmy, que apesar de não ter sido uma batalha espetacular, assim por dizer, é uma batalha que vai trazer uma vitória simbólica, que vai trazer mais força, beleza? E mais gás para a população poder participar, principalmente porque conta com a participação dos sans-culottes. Sans-culottes esses que são apoiados, né, pelos jacobinos e também os sans-culottes apoiam os jacobinos. É o que a gente vai chamar de Comuna Insurrecional de Paris. E é essa comuna, galera, que vai atropelando ali, né, os exércitos prussianos e que vai impedindo a entrada desses exércitos no território francês. Perfeito? Então isso aqui serve para motivar mais ainda a França a lutar contra os inimigos estrangeiros, inimigos da Revolução. Ok? Bom, esse movimento inteiro de guerra, essas disputas todas, tanto internas quanto externas, vão causar o desgaste dos girondinos, que são mais comedidos, que são mais moderados e que ainda tentavam ali dialogar com o rei, dialogar ali com a monarquia, beleza? Os jacobinos então vão ganhando cada vez mais força dentro desse governo e passam então a exercer a influência sobre a convenção. Tanto é que a gente vai deixar de ser convenção nacional e passa a ser a convenção montanhesa. Por que montanhesa? Porque os jacobinos, né, principalmente o clube dos cordeliers, né, das cordilheiras, ficavam acima lá no parlamento, né, ou seja, lá da montanha, só avistando a galera de baixo. Tá? E o que vai acontecer? Nesse momento, os jacobinos eles dizem que como a pátria está em perigo, é necessário fazer
o que for preciso para impedir que a revolução vá por água abaixo. Afinal, nós temos o perigo contra-revolucionário rondando a França. E a gente vai utilizar principalmente como exemplo uma revolta que vai acontecer na região de Vendéia em 1793. Você já deve ter ouvido falar dessa revolta em algum momento, mas se não ouviu, vou te dar aqui um breve resumo. A revolta de Vendéia, ela acontece, principalmente mais no interior da França, e ela tá ligada, a senhores feudais ali, nobres, os senhores feudais perderam seus privilégios, a nobres, ao clero, os famosos padres refratários, mas também a população camponesa. E aí tu vai virar e falar, pô Camila, peraí, o camponês que até então, vivia ali tomando na cabeça, ainda vivia na servidão feudal, pagando imposto, com o senhor feudal ali, constantemente abusando da relação ali, ele vai lutar ao lado do nobre e da igreja para tentar acabar com a Revolução Francesa? Vai sim. Por quê? Porque, galera, essa população, esses populares, eles ajudaram a Revolução Francesa a acontecer, pegaram em armas, e participaram ativamente. Só que na hora do vamos ver, na hora de os direitos serem concedidos, na hora da legislação, na hora das mudanças de fato, essa galera foi jogada para escanteio. Lembrem-se, assim que a gente tem a mudança, da nossa sociedade aqui, assim que a gente começa, a nossa nova Constituição e a nossa monarquia constitucional, nós temos aqui o voto, por exemplo, censitário, um governo conservador, porque nesse primeiro momento os girondinos têm mais força política. Então o camponês, por exemplo, é deixado de lado. Então essa revolta de Vendéia é uma revolta justamente de camponeses que se sentem traídos, de nobres que de fato têm o interesse de voltar ao poder, beleza? E também de padres que não querem mais a constituição do clero e sentem que a revolução está atacando, o clero e a religião como um todo. O que vai acontecer aqui na revolta de Vendéia é que eu vou ter um exército de populares sendo formado, cerca de 40 mil homens, ok? De várias regiões que vão se juntando e que vão avançando em direção a Paris, no sentido de quê? De justamente combater a revolução. São pessoas que se sentem traídas, abandonadas pelos revolucionários. A resposta dos jacobinos é cruel. A gente vai mandar massacrar todos os homens do exército que formaram aqui esse movimento contra-revolucionário. Ou seja, nós vamos matar os 40 mil homens e não satisfeitos, também iremos invadir todos os vilarejos que esse exército ocupou e conquistou e vamos matar todos os homens, crianças e idosos. Pessoal, é um momento da história aqui onde a gente começa a dizer o terror jacobino. O terror jacobino não foi só com a guilhotina na cidade em Paris. O terror jacobino também foi para o campo, para as províncias ali no entorno, perfeito? A Convenção Montanhesa, então, quando os jacobinos assumem o poder, vai de 1793 a 94. Pouco tempo. Por que pouco tempo? Porque vai começar a haver disputa entre os grupos jacobinos. E aí se liga, as principais lideranças jacobinas são Marat, Herbert, Danton, Saint-Just e Robespierre. Beleza? E a forma desses caras continuarem no poder, e principalmente terem legitimidade para governar, é a aprovação de leis e decretos buscando o apoio desses populares. Tanto é que a gente vai ter a Constituição de 1793, beleza? O que a gente vai fazer? É o sufrágio universal masculino, a lei do máximo, onde eu vou controlar o preço, tabelar o preço do trigo, e também dos aluguéis nas cidades. Eu vou fazer o confisco, o loteamento de terras da igreja e de nobres que fugiram durante a Revolução e vou vender a preços populares para justamente essa população conseguir ter acesso à terra. O ensino público agora é gratuito e o fim da escravidão das colônias. Além disso tudo, eu vou romper definitivamente com a religião e com o clero. Eu vou dizer na minha Constituição de 1793 que a razão tem que estar acima de tudo. Tanto é que eu vou fazer um culto à razão. A Catedral de Notre Dame, por exemplo, vira templo da razão, beleza? Ou seja, a gente corta definitivamente as nossas relações com o clero. Aqui eu botei pra você, a Constituição de 1793. Dependendo do livro que você for ler, galera, isso aqui pode ser considerada a Constituição do ano 1 ou do ano 2. Pô, Camila, agora tu me quebrou. Deixa que eu vou te explicar, Em 1792, a gente vai ter a formação de um novo calendário, ok? Esse novo calendário é para justamente se desvincular da ideia da igreja, porque afinal o antigo calendário era o calendário gregoriano, Então a gente vai criar agora um novo calendário, justamente porque a gente está com essa ideia aqui de culto à razão. Nesse novo calendário, então a gente começa a contar a partir do quê? Da Revolução, ok? Quando o calendário passa a valer.
O calendário foi feito em 1792, mas foi implementado, beleza? Ou seja, começou a valer em 1793. Para os jacobinos, então, 1793 é o ano 1. Por isso a Constituição de 1793 para os jacobinos é o ano 1. Porém, tá? Para os girondinos e para outros, né, que olham esse movimento, eles acreditam que, como o calendário foi criado em 1792, então 1793 seria o ano 2. Tanto é que quando os girondinos voltarem ao poder, já tô dando spoiler da próxima aula, né, a gente vai ter o quê? A Constituição do ano 3. Por quê? Porque os girondinos contam essa Constituição aqui como a do ano 2. Bom, então a gente estava falando justamente, né, do terror jacobino, perfeito? Bom, de tudo aquilo que a gente já falou que os jacobinos fizeram com relação à aprovação de uma nova Constituição, e aí entramos naquela questão ano 1, ano 2, né? Enfim, a gente agora vai falar do que vai acontecer, no caso, né, das instituições que vão ser criadas pelos jacobinos para justamente implementar, né, as medidas de governo e principalmente ali, né, implementar as medidas de terror, assim por dizer. Então vamos lá, olha só, a gente primeiro vai criar o Comitê de Salvação Pública, que é responsável pela administração e defesa externa do país, perfeito? Logo abaixo, né, ou seja, submisso a esse Comitê de Salvação Pública, a gente vai ter o Comitê de Salvação Nacional, onde a gente vai estar preocupado com a segurança interna, e o Tribunal Revolucionário, que vai ser responsável, né, por perseguir as ameaças à revolução, perfeito? Ou seja, toma-lhe guilhotina. Galera, guilhotina era a arma favorita aqui da Revolução Francesa, tá? Lembrando que a guilhotina ela já era utilizada em outros períodos, sacou? Mas aqui, principalmente durante o terror jacobino, durante o governo jacobino, ela vai ser usada assim com bastante gosto, várias e várias vezes. A gente vai ter cerca de quase 3 a 4 mil execuções em um ano, só para vocês terem noção. A Revolução Francesa, de fato, foi um processo assim bastante sanguinolento, se a gente pode dizer, ok? E quem é que vai ser perseguido por esse tribunal revolucionário? Qualquer um que for considerado oposição. Nobres, né, e membros do clero vão estar ali, ó, no top 10 da galera guilhotinada. Os girondinos, ou seja, que são essa oposição, né, aos jacobinos, e os próprios jacobinos opositores. Veja bem, vai começar a ter uma galera aqui dentro, né, que vai questionar as práticas do governo jacobino, do tipo, olha, eu sei que é importante a gente impedir, né, que as nações estrangeiras invadam a França, ou impedir que alguém tente sabotar tudo que foi conquistado até então, né, durante a Revolução, mas espera lá, a gente precisa tirar um pouco o pé, ok? Tanto é que a gente vai ter uma divisão entre esses jacobinos. De um lado, a gente vai ter os radicais ou enraivecidos, depende de como isso vai aparecer para você, ok? E os indulgentes, ok? Que é a galera mais moderada dentro dos jacobinos. Os radicais acreditam que tem que matar mesmo, tem que guilhotinar, tem que perseguir mais, tá matando é pouco. Os indulgentes já estão falando, cara, galera, vamos tentar dialogar um pouco mais, vamos tentar medir um pouco aí as nossas ações, não dá para ser sempre pé na porta e soco na cara. Ou seja, essa divisão dos jacobinos, ela vai aumentar mais ainda, as tensões internas ali vão aumentar mais ainda depois que uma das lideranças, Marat, for assassinado por sua amante, que era uma girondina disfarçada e que o seduziu e logo depois o assassinou, né? Ou seja, a galera dos radicais, dos enraivecidos que eram ligados a Marat, ficam mais ainda, né, agitados. Do outro lado, nós temos os indulgentes que seguem bastante ali ao Danton. O que vai acontecer é que Robespierre, que é o centro disso daí, vai conseguir desarticular tanto os enraivecidos, com a morte do Marat fica muito mais fácil de desarticulá-los, correto? E vai alegar que Danton não está sendo firme o suficiente, que isso está abrindo brechas para movimentos antirrevolucionários. Resumo da ópera, tá? Robespierre vai mandar matar Danton e Hébert, que era uma das outras lideranças ligadas aos radicais. Com a morte de Danton e de Hébert, esses grupos jacobinos começam a se voltar contra Robespierre. Além disso, o Tribunal Revolucionário, né, sob o controle de Robespierre, sai executando sem a menor cerimônia, o que faz com que Robespierre fique isolado no poder e favoreça aquilo que a gente chama de reação
Termidoriana, beleza? Que vai ser um golpe articulado por girondinos, né, membros da planície ou pântano, lembrem-se aí, e de jacobinos opositores e até mesmo arrependidos de em algum momento ter seguido as ideias de Robespierre, ok? Robespierre vai ser preso e executado na guilhotina que ele tanto usou. Cerca de 90 a 100 pessoas aliadas diretas de Robespierre, né, ou seja, que eram a base desse governo de Robespierre, também serão executadas, ok? Bom, o que vai começar agora é o aburguesamento da Revolução. Os jacobinos perdem o prestígio até então que eles conquistaram na sociedade e os girondinos passam a assumir, tá? A convenção. Ou seja, a gente vai acabar com a convenção e vai criar o diretório, beleza? O que a gente vai fazer? Anular as medidas montanhesas, ou seja, anular as medidas que os jacobinos fizeram. O destaque aqui vai ser a suspensão da lei do máximo, ou seja, o tabelamento do preço dos grãos, do cereal e o tabelamento do preço do aluguel. Vamos começar o terror branco, que é o que a gente chama de perseguição, né, aos sans-culottes. Os girondinos vão começar a perseguir os sans-culottes nas ruas, quebrar lojas desses caras, enfim, é uma perseguição ideológica mesmo. E aí, uma nova Constituição vai ser feita, né, em 1795, onde a gente vai voltar com o voto censitário, ou seja, pela renda, direito ao lucro e à propriedade privada vão ficar estabelecidos, né? Justamente porque, lembrem-se, volta lá, volta lá, volta lá. A gente teve antes o confisco e loteamento de terras. Aqui a gente vai garantir que o Estado não pode fazer isso. A propriedade privada e o lucro passam a ser algo sagrado. E a igualdade restrita a direitos civis. Irmão, isso aqui é muito importante. Significa que a igualdade ela vai ser jurídica, né? Ou seja, somos todos iguais perante a lei. Os direitos se aplicam igualmente a todos e todos os cidadãos têm direitos e deveres, perfeito? Porém, a questão da igualdade, ou seja, da equidade, né? Se você é pobre e eu sou rico, isso é um problema único e exclusivamente nosso. O Estado não tem a obrigação de diminuir essa desigualdade, ok? A única coisa que o Estado deveria fazer é nos tratar como iguais perante a lei. Então isso significa aqui, cara, que a gente vai basicamente virar e falar, cada um com o seu, ok? Se tu é pobre, se eu sou rico, é a vida, c'est la vie, como diriam os franceses, perfeito? A reação termidoriana, então, vai criar o diretório sobre o controle dos girondinos. E aí como é que vai ficar essa organização desse novo Estado que se forma? A gente vai continuar ainda, né, sendo uma república, aonde o legislativo vai ser feito por dois conselhos. O Conselho dos Antigos, aonde teremos cerca de 250 membros acima dos 40 anos, e o Conselho dos 500, com 500 membros acima dos 30. Galera, a juventude tá cortada. Por quê? Porque gente jovem se rebela, gente jovem contesta, gente jovem é jovem, então esquece, aqui a gente só quer uma galera já com idade, que também já tenha um certo poder aquisitivo, correto? Ou seja, a gente quer realmente uma elite governando, né, e ocupando o legislativo. O executivo vai ser feito por 5 diretores de mandatos eletivos. É claro que essa nova configuração vai gerar aí crises e oposições políticas. Eu tenho os jacobinos, né, que, bom, saíram do poder, mas estão tentando voltar, e os realistas, que é a galera ligada ainda à monarquia, que está presente ali no parlamento e que está ali o tempo inteiro cruzando os braços e fazendo objeção a essa revolução tão burguesa. Além disso, eu tenho os ataques estrangeiros das coligações, ou seja, não diminuímos a tentativa, né, desses países absolutistas ali das fronteiras de acabar com o processo revolucionário, mesmo que agora a revolução tenha ficado um pouco mais conservadora, perfeito? E eu tenho os próprios levantes populares, tá? Esses levantes populares, eles acontecem nas cidades, acontecem nos campos, acontecem numa série de lugares. Os próprios sans-culottes estão aí constantemente se rebelando nas ruas. Mas aqui a gente tem o destaque para a Conjuração dos Iguais, lideradas por Graco Babeth. E é um levante popular que fala da ditadura dos humildes, chega até mesmo a falar do fim da propriedade privada, ou seja, ele quer ainda mais revolucionar a revolução
revolução, ele quer mudanças, mudanças sensíveis, de verdade verdadeira, ok? A revolução, essa conjuração é óbvia, ela vai ser rapidamente abatida e em 1797 Babeth vai ser guilhotinado. A guilhotina torna-se esse símbolo da revolução, né? Todos os opositores, sejam eles quem forem, acabam nessa guilhotina. O que vai acontecer é que essa questão toda social que a gente acabou de falar, ou seja, essa agitação social toda, dificulta a consolidação, tá, do governo burguês. O que significa, galera, que esse diretório, esses burgueses, esses girondinos, estão desesperados. A qualquer momento, a revolução ameaça acabar, ameaça tombar, beleza? E essa galera perder tudo o que conquistou até então. É aí que surge a figura de Napoleão Bonaparte, um jovem general, tá, que conquista aí, que tem nas costas várias vitórias, vários feitos heróicos, certo? E a galera do diretório, principalmente, né, a alta burguesia aqui, vai olhar em Napoleão Bonaparte e vai ver nesse cara a figura, né, vai ver nesse cara, né, uma figura importantíssima, a peça que faltava para ajudar a consolidar a República Burguesa. É esse cara. Aí você vai me perguntar, Camila, mas o que Napoleão Bonaparte tinha de tão especial? Tá, beleza, era um milico lá que tinha várias vitórias. Cara, não é só isso. Ele é um cara que conquista várias vitórias, ele tem esse quê de nação, né, de nacionalismo dentro dele, ele exalta, ele exala essa ideia de união, de França grande, não é isso? Ao mesmo tempo, ele agrada esse diretório, né, ele agrada esses girondinos que estão vendo ali as forças inimigas recuando, certo? O exército como um todo vê Napoleão como um grande exemplo e o exército tem que ser um desses pilares que vai sustentar o governo. Ao mesmo tempo, você tem a população como um todo que, apesar de dividida ali em relação à visão de Napoleão, também vê com bons olhos esse grande herói nacional. Então Napoleão seria a espécie de figura ali para acalmar os ânimos, beleza? E aí a gente vai fazer a proposta a Napoleão Bonaparte para que ele venha participar do governo. Napoleão topa e já vamos logo articular o nosso golpe do 18 de Brumário, onde a gente acaba com o diretório e agora vai institucionalizar aqui o consulado. Ao invés de termos, né, os nossos queridos 5 diretores, teremos 3 representantes, dentre eles Napoleão. Veremos em breve também que Napoleão Bonaparte vai concentrar todos os poderes do consulado nele, em sua única figura, e vamos caminhar aí para um governo onde Napoleão passe a ser a única referência, inclusive coroando-se imperador da França. Galera, fiquem bem, ok? Meu nome é Camila, essa foi a nossa bonita Revolução Francesa, grande pra caceta, tô ligada, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, tamo junto, chuchus, até!